Então, vamos lá. Como eu disse, a prescrição penal é um dos temas mais polêmicos hoje. Então, nós temos duas espécies de prescrição. A prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva, ela vai ocorrer antes do trânsito em julgado. Um pouquinho mais à frente, a gente vai falar quando é que esse trânsito em julgado ocorre. E a prescrição da pretensão executória após o trânsito em julgado. Quando eu falo em prescrição da pretensão punitiva, eu vou ter duas espécies. É por isso que a gente tem muita confusão. Uma que fixa na pena em abstrato e outras duas que se fixam na pena em concreto. Então, prescrição é quando o Estado perde o direito de punir. Na prescrição da pretensão punitiva, o que a gente tem que deixar claro é que ainda não houve um trânsito em julgado daquela punição. Mas ela pode tanto se basear na pena em abstrato como na pena em concreto. E relembrando, a prescrição da pretensão punitiva, os efeitos são bem diferentes dos efeitos da prescrição da pretensão executória. Quando prescreve, antes do trânsito em julgado, todos os efeitos decorrentes da sentença penal não geram os efeitos decorrentes da sentença penal. Então, assim, não vai ser reincidente, todos os efeitos cessam. Já na prescrição da pretensão executória, não. Né? Mantém-se os efeitos da sentença penal. Então, dentro da prescrição da pretensão punitiva, nós vamos ter três tipos. A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, a prescrição da pretensão retroativa e a prescrição da pretensão punitiva superveniente, que também é chamada de subsequente ou interveniente. Vocês vão ver muita expressão interveniente. Ela é muito comum, essa expressão interveniente. Existe uma prescrição, existia, né, uma prescrição chamada... será que alguém compartilhou algo? Veja, não, porque aqui essa tela não é minha. Desculpa, gente, é que eu acho que... Veja se entrou, voltou? Voltou? É que pode ser que alguém tenha compartilhado algo aqui, gente, desculpa. Voltou? Voltou. Bom, dentro da prescrição, existia uma outra prescrição, quando eu digo existia, porque nós já temos súmula quanto a isso, chamada de prescrição virtual, que hoje nós temos uma súmula, que é a 438, que não permite mais. Eu vou até comentar sobre ela um pouquinho mais à frente. Tá. Então, a primeira prescrição que nós vamos ter é a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Essa prescrição da pretensão punitiva... Tá. Gente, desculpa. Mas é que não... Pronto. Dentro da prescrição da pretensão punitiva propriamente dito, nós vamos considerar a pena em abstrato. E com base nisso, nós vamos lá no artigo 109 do Código Penal, considerando o máximo da pena permitida. Então, vamos lá. Hoje, fulano foi denunciado, praticou um crime em que a pena máxima do crime é de 5 anos. Então, eu vou considerar para a fixação da prescrição o prazo de 12 anos para prescrição. Nesta primeira prescrição, como o próprio nome diz, eu vou ver se eu, Estado, posso punir. Então, a primeira análise que eu vou fazer, não vou fazer análise de pena em abstrato, na análise de pena em concreto, com base na pena em abstrato, desconsiderando atenuantes e agravantes, considerando causas de aumento e diminuição de pena, eu vou fazer uma análise dentro daquela prescrição do artigo 109. Então, teve uma causa de aumento de pena, eu também considero no máximo. Teve uma causa de diminuição de pena, eu também considero. Com base na pena em abstrato, eu faço uma análise justamente para ver se teve a prescrição ou não. Aí a minha pergunta é, sim, mas qual vai ser o meu marco inicial dessa prescrição?
Aqui, nesta hipótese de prescrição, cuidado, porque muito tem se dito quanto ao que eu vou dizer agora. Nessa hipótese de prescrição, o meu primeiro marco é da prática do crime. Então, fulano praticou um crime, da data da prática do crime até que haja o recebimento da denúncia ou queixa, eu vou fazer uma análise se eu tive aquele lapso temporal que está no artigo 109, levando sempre o máximo da pena. Muito tem se dito, mas não existe mais a prescrição antes do oferecimento do recebimento da denúncia. Existe sim a prescrição baseada na pena em abstrato. Então, da data da prática do crime até o recebimento da denúncia, eu pego o máximo da pena e vou fazer uma análise justamente se eu vou aplicar esse prazo prescricional. Em não havendo a prescrição do período da prática do crime até o recebimento da denúncia ou da queixa, eu vou fazer uma segunda análise. Se da data do recebimento da denúncia ou da queixa até a publicação da sentença, eu tive um marco prescricional. É a única hipótese, retirando as situações de júri, que eu vou fazer com base na pena em abstrato. É a chamada prescrição da pretensão punitiva. Aí a pergunta é, nesta hipótese, eu levo em conta o que nós chamamos das situações em que a prescrição conta pela metade? Levo. Se quando da prática do crime o agente tinha menos de 21 anos, essa prescrição será contada pela metade. Se quando da sentença esse agente tenha mais de 70 anos, a prescrição será contada pela metade. Isso sempre levando-se em consideração a pena em abstrato. Tá? Então, eu acho que algumas questões aqui são importantes agora a gente levantar. Eu acho que isso aqui foi mais para a gente fazer uma introdução. Bom, eu disse que o meu primeiro marco interruptivo da prescrição é a denúncia. É o primeiro marco interruptivo da prescrição. Então, hoje, quando eu faço uma análise do Código Penal, eu vou lá no artigo 116 do Código Penal, que vai dizer o seguinte: o curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia. Então, eu creio que o primeiro ponto que a gente levanta aqui é justamente o quê? Qual é a data do recebimento dessa denúncia? Vai ser a data em que a denúncia foi recebida, propriamente dito, ou a data da publicação. Por que esse ponto é levantado? Justamente porque, num outro momento, a lei fala em publicação de sentença. Então, nós temos dois posicionamentos aqui, posicionamentos doutrinários para falar o jurisprudencial. Um posicionamento que diz, não, é da data que a denúncia recebeu, independente de publicação. E o segundo posicionamento diz, mas decisão sem publicação não é decisão. Daí vocês vão me perguntar, o que tem prevalecido? Até agora, nós não temos posicionamento firme quanto a isso. Teve um debate muito interessante no Supremo, que foi o RS 548181, que dizia até respeito a uma dos braços da Operação Lava Jato. Foi um caso interessante que começou na Justiça Federal de Curitiba. Era um crime ambiental em que tinham várias pessoas físicas e uma pessoa jurídica. Lá pelas tantas, as pessoas físicas foram saindo da ação penal por trancamento de ação penal. Chegou-se no STJ, o STJ trancou a ação penal contra a última pessoa física que tinha, e o STJ tinha um posicionamento que não podia se ter ação penal ambiental só contra a pessoa jurídica. Então, já que ele tinha trancado a ação penal contra todas as pessoas físicas, o que ele fez? Também trancou contra a pessoa jurídica. Daí, na realidade, o MPF, foi, através de mandado de segurança, né, até porque não poderia se valer de HC, para o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, ele se valeu do mandado de segurança. E lá estava o advogado da pessoa jurídica e o advogado da pessoa física, que tinham sido objeto lá do STJ. E foi interessante que ninguém havia suscitado a questão da prescrição. A denúncia tinha sido recebida no dia 3 de agosto de 2001. O despacho do juiz, se eu não me engano, era 3 de agosto de 2001.
Contudo, o juiz devolveu o cartório, o processo físico, só dia 6 de agosto de 2001. E a sessão no Supremo era dia 6 de agosto de 2013, dando exatos 12 anos da data da devolução do recebimento da denúncia em cartório, não da data em que o juiz havia dado a decisão de recebimento da denúncia. E aí, o advogado levantou uma preliminar que não havia sido suscitada em sede de nenhuma defesa, dizendo: houve prescrição. E começou um debate entre os ministros, né? Houve, não houve prescrição. O prazo é do recebimento da denúncia ou do prazo é do envio do cartório? Lá pelas tantas, o ministro, acho que até o ministro Marco Aurélio, ele virou e falou assim: e se o juiz leva o processo para o cartório e fica com o processo 8 meses? Então, nós vamos contar a data da publicação? O outro juiz fala: mas sem publicação, o juiz pode, inclusive, voltar atrás. Aí vocês vão me perguntar que fim deu. Não deu nada. A ministra Rosa Weber, que era a relatora, ela entendeu que não tinha elementos suficientes para apreciar a preliminar levantada para o advogado e entrou no mérito, que era justamente saber se pessoa jurídica poderia responder penalmente sozinha ou não. E entendeu que sim, né? Então, esse posicionamento levantado, que nunca se teve um debate no Supremo como esse, ele ainda vai ser objeto de debate, porque voltou para Curitiba, voltou para o TRF e voltou para o juiz de Curitiba, que ainda não se pronunciou quanto à prescrição, não. Então, hoje, tem jurisprudência dos dois tipos, porque realmente não tem muito pronunciamento judicial quanto a isso. Se a data é da decisão que foi dada ou da publicação. E vocês sabem que por um dia pode deixar de prescrever, né? Então, por um dia pode prescrever ou não. E a prescrição, eu costumo dizer que é uma das poucas coisas que faz uma diferença de um dia imenso. Então, aqui você vai ter posicionamento em todos os sentidos. Teve um julgamento agora do TRF da 5ª Região, entendendo que era da data da publicação da denúncia, mas aqui não tem posicionamento, tanto do STJ quanto do Supremo nesse sentido. Então, quando vocês forem, se porventura se depararem com isso, esse é um precedente interessante. E por mais que ele não tenha tido posicionamento, você tem já a posição de alguns ministros nos votos. A maioria deles já manifestou uma posição ou favorável à data da publicação ou favorável à data do despacho de recebimento da denúncia. Uma outra situação que nós temos, que não é incomum, é no caso da denúncia rejeitada e é recebida em sede de recurso. Talvez aqui nem haja tanta polêmica, né? Nós temos aquela súmula 709 do Supremo que deixa claro que o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia, ele vale desde logo pelo recebimento da denúncia. Teve um caso do TRF1 também agora, há pouco tempo, que o TRF1 determinou que o juiz recebesse a denúncia. Ele não recebeu, determinou. E aí, com o recurso, foi parar no Supremo. O Supremo entendeu que o TRF1, ao determinar que o juiz recebesse, ele já estava recebendo a denúncia, tendo, então, como marco de recebimento aquele julgamento do TRF e recebeu a denúncia que tinha sido rejeitada. Né? Isso aqui pode acontecer, como já aconteceu, TRF recebe, STJ rejeita, Supremo recebe. Eu vou ter aquele marco do recebimento da denúncia. Então, aqui a gente aplica a súmula 709, né, que a gente faz uma interpretação aqui dentro da súmula 709. Uma outra questão que nós temos, que isso aqui também não é incomum, que é o recebimento da denúncia por juiz incompetente. Aqui nós já temos posicionamento jurisprudencial bem firme no sentido de que a nulidade não produz efeito como marco interruptivo da prescrição. Né? E é interessante isso porque quem está no processo penal hoje sabe que nulidade é algo que a gente não consegue no processo penal. É algo assim que pode espernear que nulidade, quase tudo entende-se que tem que se ter prejuízo. Contudo, quanto à questão da prescrição, o STJ tem tido posicionamento, Supremo também, que, em sendo o juízo absolutamente incompetente, a nulidade não produz efeitos. Isso aqui é muito comum de recebimento de denúncia que gera essa nulidade e incompetência, um chamado foro, né?
em que você tem um réu que é deputado, recebe a denúncia no juízo de primeiro grau, e depois, na realidade, essa denúncia deveria ter sido pelo juízo de segundo grau. Qual vai ser a data da prescrição? Né? Entende-se como sendo nula. Então, não haveria a interrupção da prescrição. E uma outra questão é quanto ao aditamento de denúncia. Também, STJ e Supremo têm um posicionamento no sentido de que este aditamento ele é apto a interromper o prazo da prescrição apenas quando são trazidos fatos novos, fatos significativos de uma mudança fática. Então, fatos significativos de uma mudança fática, não, né? Fatos significativos, ou seja, uma mudança fática. Então, quando ocorre aquele aditamento que a gente até chama de emendatio libelli, em que, na realidade, você não teve uma alteração fática propriamente dita, não há que se falar em novo marco interruptivo. Tem um caso muito interessante no STJ, que foi julgado agora, há pouco tempo, pelo ministro Schietti, né, da sexta turma. Foi um caso em que foi oferecida a denúncia pelo crime de instalação ou utilização irregular de telecomunicação. O artigo 70 da Lei 4.117 de 1962. E era um crime com prazo prescricional de 4 anos. Né? O acusado foi absolvido em primeira instância, o MPF recorreu, e em sede de apelação, o MPF argumentou que, por mais que ele tivesse colocado a capitulação do artigo 70, ele deveria ter sido condenado naquele crime de desenvolvimento clandestino de telecomunicações. Essas duas leis, elas têm, na realidade, muita controvérsia quanto à aplicação, em que o prazo prescricional era de 8 anos. E lá, em sede de tribunal, ele foi condenado num crime com uma capitulação mais grave. Por mais que se entenda que por mais que se entenda que o réu defende-se dos fatos e não da capitulação, neste caso, o STJ ele já tem posicionamento que, quando ocorre uma nova classificação do crime, prevalece o crime que tinha sido classificado na denúncia. Até porque é com base na capitulação dada que você faz aquela análise do prazo prescricional dessa prescrição que a gente está falando em abstrato. Então, se por mais que você defenda de fatos, mais que você diga, pô, tem o crime, um difere do outro e a pena difere também. Então, se foi capitulado um crime X, é este que vai valer para a questão da prescrição. Esse foi um recurso especial julgado pelo ministro Schietti, sexta turma, foi unânime, né, que entendeu-se já com base num posicionamento que o STJ tinha, de que, na realidade, a capitulação ela era a base para que você estipulasse o prazo prescricional. Então, mesmo assim, nesta hipótese, por mais que não tivesse tido uma alteração substancial nos fatos, a questão da capitulação era importante para o recebimento da denúncia. Bom, então nós falamos o seguinte, que a primeira situação que nós temos, quando da questão da prescrição, vai ser justamente entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, a data, né, do crime. É bom a gente ter em mente que, por mais que fala-se no crime, lembra que você tem a hipótese da tentativa, né? No caso daqueles crimes de fácil consumação, que nem sempre são os que estão na Justiça Federal, né? A Justiça Federal, por mais que você tenha crimes assim de mais fácil consumação, grande parte dos crimes você tem aquela dificuldade de consumação, né? Assim, que são crimes formais. E lembrando que aqui é importante saber a diferença entre crime formal e crime material. E lembrando também que o crime permanente, quando na realidade aquele que perpetua, né, protrai no tempo, vai ser, na realidade, ele só cessa com o último ato. Né? Ele somente vai cessar com o último ato. Então, quando a gente fala aqui em consumação,
tem que se lembrar que nem todo crime é de uma fácil consumação. Por exemplo, um crime interessante aqui, que com certeza é um crime assim, que pode ser um dos carros-chefes da Justiça Federal, é o crime de sonegação, né? Que a consumação vai se dar o quê? Com a constituição do crédito definitivo, né? E você tem situações muito interessantes aqui nesse crime, que é o fato de que o fato gerador pode ter se dado há 10 anos, né? Só que o crime se consuma o quê? Apenas com a constituição definitiva, que é dali que começa a contar o quê? O prazo prescricional. Tanto que no debate daquela súmula vinculante, foi muito interessante que eles ficaram debatendo o momento da prescrição, em que momento teria essa prescrição, e eu me recordo que um dos ministros falou assim, eu acho que o ministro Gilmar, eu não estou entendendo por que a gente está tão preocupado com isso. Se a consumação vai se dar com a Constituição definitiva, a lei é clara, que a prescrição não começa a correr antes do quê? Do crime consumado. Né? E assim, eles estavam um debate imenso falando de prescrição, e eu lembro do ministro, assim, tem um trecho, né, quando a gente vai ler as notas, né, do julgamento, em que o ministro Gilmar deixa claro, assim, mas gente, a prescrição começa o quê? Com a consumação. Se o crime não foi consumado, a gente não vai falar em prescrição. Né? E ele realmente tinha razão quanto a isso. O debate, assim, foi aquele debate intenso, né? E a lei era bem clara quanto a essa questão de que o crime, na realidade, ele vai ocorrer o quê? No momento da consumação, né? Só nesse momento que eu vou ter a questão da prescrição. Bom, uma outra questão que eu acho que eu não levantei aqui, que é importante levantar, é o seguinte, lembra que nós falamos que a prescrição ela é reduzida pela metade. Quando o agente é menor de 21 anos na prática do crime, e quando ele é maior de 70, quando da sentença. E aqui, nesse maior de 70, apesar da doutrina ter posicionamento no sentido de que poderia ser considerada a data do acórdão, a jurisprudência é bem pacífica quanto a isso. E a data é o quê? Da publicação da sentença, ou seja, da condenação. A gente está falando de publicação de sentença, imaginando que foi condenado em primeiro grau. Tem um acórdão do Supremo antigo em que ele trabalha com embargos de declaração da sentença, mas foi um caso também peculiar, em que a sentença realmente precisou ser complementada pelos embargos. E eles conheceram daquele prazo dos embargos, mas o posicionamento é no sentido de que é da data da sentença. Foi até julgamento agora no Supremo há pouco tempo, um julgamento de um deputado que foi condenado, né, foi condenado em segundo grau, e o julgamento foi no dia X e ele fazia 70 dias no dia seguinte. Não contou pela metade. Não contou pela metade. Isso é muito comum, né, gente? O processo está para prescrever, o que faz? Acelera para julgar, né? Isso assim, né? Isso é algo que você trabalha dentro de uma questão de utilidade, né? Vou ver que vai prescrever, já coloca em julgamento, né? Para que não corra o risco da prescrição, né? Outra coisa, causas impeditivas de suspensão. A gente vai voltar um pouquinho mais lá para falar. Nós temos duas que já existiam. Então, se está tendo uma ação penal contra o reconhecimento do crime, uma outra ação, que não seja ação penal necessariamente dita, exemplo aqui também que caía nessa é o próprio crime tributário. Né? Se estava tendo, porventura, alguma ação em que se suspendeu o processo penal ante esta ação para o reconhecimento do crime, não corre a prescrição. Enquanto o agente cumpre pena no exterior, também não corre a prescrição. E eu coloquei duas algeminhas aqui, justamente porque foram acrescentados agora no pacote anticrime. Não que seja um pacote extremamente punitivista, até que não. Alguns dispositivos legais eu até entendo que foram até mais garantistas, né? Mas a algeminha é só para a gente poder saber. Que se a gente já não está tendo posicionamento pacífico contra os demais, é evidente que aqui você já nem tem posicionamento. Um deles que diz que não corre a suspensão, não corre a prescrição quando tem pendência de AD ou de recursos nos tribunais superiores quando inadmissíveis. E a segunda hipótese, na hipótese de acordo de não persecução penal, enquanto não cumprido ou não rescindido. Eu vou segurar isso aqui para a gente voltar nisso aqui daqui a pouquinho, quando eu entrar na outra prescrição. Tá? Essas duas hipóteses aqui, quando eu entrar na outra prescrição. E nós temos outras hipóteses em que a prescrição não corre.
que é aquela citação por edital, relembrando que já tem súmula do STJ dizendo também que o crime não se torna imprescritível. Né? Que assim que houve essa mudança no CPP da citação por edital, surgiu-se um posicionamento que isso ia ficar ad eterno. Né? Ad eterno. O STJ já sumulou, dizendo que vai prescrever pela pena o quê? Máxima, né? Pela prescrição máxima. Então, vocês vão dizer assim, então, se eu citei a pessoa por edital, se ela voltar daí 20 anos, prescreveu? Prescreveu. Né? Agora vai ter que ficar 20 anos foragida. Né? Aí, cada um com o seu. No caso da suspensão condicional da pena, também suspende-se a prescrição. A colaboração premiada, né, naquele prazo de 6 meses. E lembra que eu falei suspensão condicional da pena, colaboração premiada, eu tinha falado acordo de não persecução penal que foi introduzido, aí sobrou um, que é a transação. Por que eu estou falando que sobrou um? Lembra que a gente tem aquela justiça negocial hoje, né? Então você tem a suspensão condicional, você tem a transação penal e você tem o ANPP. A transação penal não há a suspensão da prescrição. Por quê? O STJ entendeu de forma clara que eu só falo em suspensão da prescrição com base no princípio da legalidade. A lei nada falou quanto à transação penal. Então, se está tendo SUSIS, a prescrição não corre. Se está tendo a ANPP, que agora é esse instituto novo, né, do acordo de não persecução penal, a prescrição não corre. Mas se teve transação penal, a prescrição corre. Então, vamos lá. A primeira análise que eu faço é da data do fato ao recebimento da denúncia, da data do recebimento da denúncia, sentença com base na pena o quê? Em abstrato, tendo pena máxima. Lembra que eu falei que esse recebimento da denúncia, na realidade, ele hoje aí você tem posicionamentos, pode ser do recebimento ou da publicação. E aí a gente entra numa segunda prescrição. A primeira análise que eu faço é com base na pena em abstrato. Não fiz a análise, não prescreveu com base na pena em abstrato, eu vou para mais 2 tipos de prescrição de pretensão punitiva, que é a retroativa e a superveniente, mas terão como base a pena o quê? Em concreto. As duas estão aqui no 110, parágrafo 1º. E diz assim, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito julgado para acusação, ou depois de provido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Aí vem aquela pergunta, a prescrição retroativa acabou? Não. Lembra, eu até agora estava fazendo minha análise de prescrição com base na pena o quê? Em abstrato. Agora, eu vou fazer com base na pena que foi fixada na sentença. E vou retroagir. Então, o sujeito tinha sido condenado, a pena em abstrato era de 5 anos. Então, eu ia para a prescrição, para o prazo de 12 anos, com base na pena em abstrato. Vi que o prazo de 12 anos não foi atingido. Contudo, quando da sentença, ele foi condenado em quanto tempo? 3 anos, que prescreve o quê? Em 8. Qual a análise que eu vou fazer? Da denúncia até a data desta sentença, eu tive o prazo de 8 anos? Tive. Então, eu vou ter a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Ainda é da pretensão punitiva. Ana, eu vou poder fazer a análise da data do fato, a data do recebimento da denúncia? Não mais com base na pena em concreto. Lembra que vocês vão ter uma exceção aí. A lei mudou aqui, foi no dia 5 de maio de 2010. Então, se porventura houver algum crime que tenha sido praticado antes do dia 5 de maio de 2010, eu vou fazer a análise dessa prescrição retroativa, podendo ter como marco inicial a data do fato até o recebimento da denúncia. Por quê? Porque foi em 2010 que houve essa hipótese aqui, que não pode ter por termo data inicial anterior à denúncia. Só depois de 2010. Então, data do fato até o recebimento da denúncia, eu vou fazer como regra pena em abstrato. Pena em concreto, eu vou fazer só para crimes praticados antes do dia 5 de maio de 2010. Aí eu vou falar assim, mas processo, né? Sim, 5 de maio de 2010, a STJ estava julgando agora recurso disso, né? Aplicando a prescrição. Então, para crimes depois de 5 de maio de 2010,
com base na pena em concreto, eu não faço mais uma análise anterior ao recebimento da denúncia. Essa análise não será feita anterior ao recebimento da denúncia. Bom, então, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, ela só ocorre numa hipótese: denúncia até sentença. Ou acórdão recorríveis, que a gente vai falar nisso daqui a pouquinho. Denúncia até sentença. Com base na pena o quê? Em concreto. É porque na sentença eu vou o quê? Retroagir para ver se houve a prescrição da data da denúncia penal. E aí, nós temos uma última prescrição, que essa aqui deve estar morrendo. Essa aqui, né, com essa mudança do pacote anticrime, essa daqui eu acho que está fadada, não existe mais. Que também é com base na pena o quê? Em concreto. Só que é daí para frente. Então, eu fixei a pena de 3 anos. Prescreve em quanto tempo? 8 anos. Qual a análise que eu vou fazer aqui? Se daquela sentença até o próximo marco interruptivo, eu vou ter o prazo o quê? De 8 anos. Tá. Aí aqui, nós vamos para uma polêmica interessante, que foi julgada agora, dia 27 de abril de 2020, o STJ já começou a aplicar pelo Supremo. Qual era a situação que eu tinha aqui? Fulano foi condenado no dia, ali em 2016, uma prescrição que seria em 3 anos. Né? Quando chegou, defesa recorreu, MP não recorreu, chegou no tribunal, o tribunal confirmou a sentença, o chamado acórdão confirmatório. Confirmou a sentença. Daí vinha-se um posicionamento que dizia o seguinte: acórdão que confirma não interrompe novamente a prescrição. Então, o que eu, defesa, tinha de vantagem? O que eu fazia? Eu recorria, não é verdade? Vamos lá, a sentença foi 2016, o acórdão foi 2018, vai prescrever em 3 anos, eu entrava com recurso. Até chegar 2019, que era quando ocorria o quê? A prescrição. Né? Eu ia entrando com recurso. Daí, o Supremo disse agora o seguinte: não, é isso não. Acórdão que confirma a sentença é novo marco interruptivo de prescrição. Então, eu tive a minha sentença em 2016 e recorri. Em 2019, veio um acórdão que confirmou a sentença. O que vai acontecer? Novo prazo prescricional a partir de 2019. Então, aí, a partir de 2019, eu tenho um marco interruptivo, um novo prazo prescricional. Foi um voto agora, foi um habeas corpus do ministro Alexandre. Ele havia até dado uma decisão já julgando com o posicionamento dele. Daí houve agravo, ele se retratou para levar para o pleno, justamente para que, na realidade, firmasse o posicionamento jurisprudencial do Supremo. E a primeira e a segunda turma, elas, tanto que não foi por unanimidade, né? A primeira e a segunda turma, elas tinham posicionamentos diferentes quanto a isso. E STJ já está aplicando. Agora, julgamento que vocês forem procurar prescrição intercorrente punitiva, no STJ agora, vocês já vão ver, eles já estão citando esse HC, entendendo que não há que se falar em acórdão confirmatório sem marco interruptivo. E por que eu disse que está fadada essa prescrição a morrer? Lembra que o seguinte, ó, a gente está com posicionamento, agora, posicionamento não, nós temos um dispositivo legal dizendo que na pendência de recurso não vai correr prazo prescricional. Então nunca mais vai prescrever, né? Porque olha só, eu tive uma sentença, ela interrompeu a prescrição. De acordo com o STJ, com o Supremo, o acórdão que confirma a sentença, ele vai ser um novo marco interruptivo. Né? Eu já não, pelo que eu estou dizendo aqui, eu já não vou ter a prescrição correndo se, porventura, aquele meu recurso não for o quê? Admitido. Com esse novo posicionamento do Supremo, essa prescrição não vai correr nunca. Sabe quando é que ela vai correr? Ela vai correr quando a minha sentença for reformada. Aí sabe o que vai acontecer? Vai ficar aquele processo rodando anos. Quando chegar no tribunal, o tribunal só vai julgar para reconhecer o quê? A prescrição. Porque, na realidade, se o meu recurso não é admitido,
Então, eu não vou ter o lapso temporal, né? Eu não vou ter a prescrição correndo naquele dia, naquele período. Se o recurso foi admitido, correu a prescrição naquele período. Então, na realidade, hoje, a situação dessa prescrição intercorrente é o que eu disse, gente, a gente não tem posicionamento jurisprudencial sobre isso ainda, né? Foi agora, entrou em vigor agora, vai ter debate jurisprudencial quanto à aplicação, porque se é lei processual, se é lei penal, as situações fáticas antes da lei, né? Se for só aplicado para situações posteriores à lei, nós só vamos ter posicionamento jurisprudencial daqui uns 2, 3 anos. Mas eu não vou correr risco de não ter mais essa prescrição que tinha. Então, naquela questão que a gente sempre dizia, que a defesa se valia de recursos procrastinatórios para que não tivesse a prescrição, realmente, a defesa não vai chegar à prescrição tão cedo, né? Hoje, a recurso procrastinatório vai ser mais o quê? Para adiar cumprimento de pena, né? Do que para que você tenha prescrição, como a gente praticamente tinha. Aí aqui, a gente fez um quadrinho, né, que, óbvio que vocês já devem estar sabendo, mas só para a gente poder tentar fazer um resumo de como a gente trabalha com prescrição. A gente costuma dizer o seguinte, a prescrição tem uma ordem para que seja feita uma análise. A primeira é com base naquela prescrição punitiva propriamente dita, que você trabalha com a pena o quê? Em abstrato, que tem data do fato até denúncia, denúncia até sentença, mas com a pena em abstrato. Não sendo hipótese da prescrição punitiva, nós vamos para a prescrição o quê? Retroativa, que é aquela que eu pego a pena fixada em concreto, né? E retroajo a data do recebimento o quê? Da denúncia. Não tendo nenhuma delas, eu com base na prescrição, na pena em concreto, eu vou daqui para frente. Mas aqui, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente falar de uma outra posição. Nós tínhamos, isso é muito comum na Justiça Federal, a maioria dos acordos advém da Justiça Federal. A doutrina trabalhava com a prescrição virtual, que era chamada também de prescrição em perspectiva. Essa prescrição, a gente dizia o seguinte, bom, lá no meio da ação, ou quando o juiz recebia a denúncia, o juiz falava, olha, se o sujeito aqui for condenado, ele vai pegar a pena mínima. Então, se ele pegar a pena mínima, o que vai acontecer? Vai prescrever, porque quando, daqui 6 meses, eu não vou julgar o processo em 6 meses. E ele trabalhava com uma prescrição em perspectiva, com base numa pena que ele iria aplicar. STJ já disse, não tem como. Por que eu disse que isso é comum na Justiça Federal? A maior parte dos julgamentos que tem decorre da Justiça Federal. O juiz de primeiro grau, que ainda aplica a prescrição em perspectiva, e os TRFs têm acolhido a súmula 438 do STJ. E, na realidade, deixa claro que eu não posso me basear numa prescrição com base numa pena que eu nem sei se vai ter. Tem um artigo muito interessante de um juiz, se eu não me engano, do TJDF, que ele diz que nós vamos ter agora a chamada prescrição inevitável. Em que ele diz assim, você vai chegar a um ponto em que você olha para a ação e fala assim, eu não vou conseguir julgar isso até o dia tal. Não vou conseguir. Foi com 30 testemunhas, 15 réus, e eu falo, gente, vai prescrever. Aí ele defende uma tal de prescrição inevitável. Pois vocês até mando para vocês, lógico, isso é posicionamento doutrinário, eu não sei se esse juiz está colhendo isso. Eu procurei, não achei nada. Mas eu achei interessante o posicionamento dele, porque ele é juiz. E ele fala, não, gente, é uma perda de tempo, porque eu não posso declarar mais a prescrição virtual. Então, eu trabalho o seguinte, olha, vai prescrever na pena máxima em 8 anos. 8 anos vai dar daqui 2 meses. Eu não vou conseguir julgar isso em 2 meses. Então, eu poderia extinguir por uma prescrição inevitável. Vai dar prescrição, mesmo que eu dê a pena máxima, vai estar prescrito. Não vi nada nesse sentido, mas achei interessante a tese dele. Poupa tempo, né? Poupa máquina administrativa. Mas, assim, embasamento vai ter uma dificuldade, porque se o STJ não aceita prescrição virtual, imagina, uma prescrição inevitável, né? Então, na realidade, assim, isso eu estou dizendo é um artigo que eu li, sem embasamento, mais opinativo do que acadêmico propriamente dito. Então, a gente voltando aqui.
Eu tenho a prescrição punitiva, que eu vou ter como base a pena máxima. Não sendo hipótese de prescrição punitiva, eu vou para a prescrição retroativa, que eu retroajo com base na pena em concreto. Não sendo hipótese, eu tento daí adiante, que é a chamada prescrição intercorrente. E aí, por último, nós temos a chamada prescrição da pretensão executória. Na realidade, essa prescrição só vai ocorrer quando tiver trânsito em julgado para ambos. Aí vocês vão me dizer assim, não, mas eu já ouvi dizer que tem uma situação que é trânsito em julgado só para acusação. Não, ela só vai ocorrer quando tiver trânsito em julgado para ambos. O debate é o termo inicial de quando começa a contar o prazo prescricional. Eu só vou falar em prescrição da pretensão executória quando transitar julgado para ambos. Mas aí, com a chamada execução, né, provisória, surgiu-se todo um debate em cima dessa prescrição, dizendo assim, essa prescrição é para o trânsito em julgado ou quando a pena começa a ser executada? Porque se é quando a pena começa a ser executada, com a execução provisória, nós não teríamos que se falar nessa prescrição. Bom, com o julgamento das ADs, né, quanto à questão da prisão provisória, o debate retoma para qual o termo inicial. Lembra que eu lá comecei a recorrer, MP não recorreu, transitou em julgado para MP. Lá em 2016, 2017, 2018, eu estou recorrendo, defesa recorrendo. Transitou em julgado, uma hora acabou. Transitou em julgado. Aí a minha pergunta é, vai retroagir a data do trânsito em julgado para mim? Porque aqui eu começo um novo marco, né? Depois do trânsito em julgado, eu vou ter um novo prazo para início o quê? Do cumprimento da pena. Se a pena não começar a ser cumprida naquele prazo, o que vai acontecer? Prescrição da pretensão o quê? Executória. Então, é evidente que para a defesa é muito melhor que o prazo seja o prazo o quê? Do trânsito em julgado para a acusação, né? Que foi lá, 3 anos, porque a acusação não recorreu. Bom, o TRF aqui da primeira região tem para os dois gostos, né? Tem da terceira turma, que entende que o prazo começa a contar quando transita em julgado para ambos. Tem a quarta turma, que diz que o prazo começa a contar lá, só quando transitou em julgado para acusação. Então, tem gosto para tudo. Tá. Qual o posicionamento supremo? Ainda está para definir. Tem o tema 788, que é justamente isso. O tema 788 do Supremo é justamente para que seja definido qual vai ser esse prazo. Se vai ser do trânsito em julgado lá da acusação, ou se é do trânsito em julgado para ambos. Gente, isso aqui é um reflexo também imenso na questão prescricional. Né? Então, assim, quando a gente fala nisso aqui, a gente vai ter um reflexo assim que vai surtir todo efeito aqui na questão prescricional, porque é questão de anos, né? Então, na realidade, quando a gente trabalha com essa prescrição aqui, a gente está trabalhando com anos a fio de prazo prescricional. O Supremo ainda também tem posicionamento nos dois sentidos, STJ também, e é o que eu disse, TRF da primeira região, você tem praticamente aí as duas turmas. Como o Supremo ainda não definiu, é o tema 788, então isso ainda vai demorar um tempinho para se definir. Né? Então, isso aí é um debate que ainda a gente vai ter dentro da questão prescricional. Bom, eu acho... Nossa, eu já falei isso tudo, gente. Eu falei que eu não ia falar tanto. Nossa, coitado. Assim. Gente, eu vou falar menos, né? Vamos tentar, a gente faz uma coisa de 30 minutos, 40 minutos. Eu já estou aqui quase uma hora falando. Eu acho que é isso. Né? Eu não sei se vocês têm dúvidas, né? Se tem algo aqui que vocês querem debater. Estou aberta. Se quiser perguntar. Eu acho que não. Professora, tá. Estava mutado. Guilherme, né?
Isso. Fala, Guilherme. No caso do réu maior de 70 anos, na data da sentença, se a sentença foi absolutória e o acórdão for condenatório, vai se contar a idade dele na data do acórdão Do ou acórdão não? condenatório. É do Ah, condenatório. Condenatório. entendi. O STJ julgou um caso agora, nesse sentido, sabe, Guilherme? Tem Foi? algo bem parecido. Foi bem nesse sentido mesmo, de que ele havia sido absolvido e condenado em segundo grau. Né? Entendi. E prescreveu. Foi assim, o julgamento foi uma semana depois disso, prescreveu. Né? Bem interessante o caso, porque aí é da condenação, né? É da condenação. Eu acho Entendi. uma regrinha boa para a gente ver isso, é sempre ver onde foi a condenação. É porque a gente fica muito na dúvida, por exemplo, a denúncia foi rejeitada no ano de 2015, só foi recebida 8 anos depois. É da data do recebimento. Agora, ela foi recebida, foi rejeitada, foi recebida do primeiro recebimento. Então, é do condenatório. Eu acho que até tem esse acordo aqui, que eu até posso ver se eu acho e te envio aqui. Foi agora, há pouco tempo, não é algo muito recente, não. Porque agora a gente está tendo muito réu de 70 anos, né? Por causa dessas operações, você quase não tinha réu de Sim. 70 anos. Então, esse funcionamento tem isso, né, gente? Esse tipo de crime, ele trouxe discussões que a gente não tinha. Você tinha do menor, né? Que era comum a questão do menor infrator. Mas réu velho, quem é que tinha réu velho? Na verdade, agora... Não, por exemplo, o caso do Serra agora, o Gilmar, vou falar porque é público, né? Não estou nem fazendo juízo de valor. Ele, no inquérito, ele já travou o inquérito porque ele já tinha 70 anos agora. Né? Quanto à sentença, então, assim, faz sentido. Eu falei, como é que a gente vai continuar com o inquérito se o homem já tem 70 anos agora? Na sentença, óbvio que ele vai estar com mais de 70. Então, pela metade, na pena máxima, já prescreveu. Então, não faz sentido persecução penal, não é verdade? Com quem tem mais de 70 anos e já tem a prescrição. Mas é um debate interessante. Você quase não tinha jurisprudência sobre 70 anos, está tendo agora. Os crimes vão moldando também o debate da jurisprudência. Né? Os crimes vão mudando. E lembrando, né, prescrição é aquela regra contágio do artigo 10, né? Conta dia do início e não conta dia final. Então, foi dia 5, vai vencer quando? Dia 4, né? Aquela regrinha que a gente estipula do artigo 10. Assim. Mais alguma dúvida? Obrigado. Não, que isso. Mais alguma dúvida? Doutora, só uma pergunta. Desculpa, qual é seu nome? Eliomar. Eliomar. Pode falar, Eliomar. O que a senhora acha de embargos de declaração opostos pela defesa para pedir que o tribunal reconheça a prescrição quando o tribunal conhece o recurso de apelação e reduz a pena do réu? Isso é bastante comum no tribunal e eu tenho visto que alguns desembargadores julgam de forma diferente isso. Alguns conhecem dos embargos e declaram a prescrição. Outros dizem que não há omissão, e realmente, tecnicamente, não há omissão, porque só depois que o tribunal reconhece a apelação e reduz a pena é que a decisão é prestada, e diz que a parte tem que apresentar um pedido no juiz de execução, o que eu acho que seria mais correto, e a gente não reconhecer esse tipo de embargos. Né? Na realidade, a questão da prescrição é matéria de ordem pública. Esse caso que eu dei exemplo para você, desse CRE, da data da denúncia, isso não tinha sido levantado em momento algum. Foi levantado na tribuna pelo advogado, na tribuna. E eles entenderam, ainda começou um debate se poderia, e eles entenderam que a matéria poderia ser apreciada pelo tribunal. Eles entenderam que poderia ser apreciada pelo tribunal. Contudo, não apreciaram, porque entenderam que não tinha elementos quanto a isso. Aí isso vai muito do julgador. O julgador já falou, já vou reconhecer logo a prescrição e pôr fim nisso aqui. Muitos mandam mesmo primeiro grau. Muitos mandam mesmo. O STJ mesmo, há várias situações que ele manda. Isso depende muito do ministro, muito mesmo. Teve um caso interessante agora, que um réu recorreu, e o ministro, lá em sede de reforma, ele fixou a pena errada. Ele contou errado. Ele retirou uma daquelas do artigo 59, achou que tinha tirado 2 do 59 e reduziu 6 meses, sendo que era para reduzir 3. Com 5 meses prescrevido. Com 5 meses prescrevido.
Aí publicou o acórdão. Quando publicou, o réu, né, entrou com a petição, o ministro ficou pé da vida, a intenção dele não era aquela, e mandou para o juiz de execução. Mandou para o juiz de execução reconheceu. Né? Então, aí já vai muito de cada julgador. Né? Tem jogador que fala, vou resolver isso logo, porque esse réu, até transitar, até descer, até ir para o juiz de execução, vai gerar um sofrimento real. Então, você vai, não, deixa esse problema do réu, não vou puxar serviço para mim. Né? Isso, na realidade, isso é um posicionamento. Então, não tem nada nesse sentido quanto a parâmetro. É só aquela situação. Se quiser conhecer, pode conhecer de ofício, porque é matéria de ordem pública, então ela nem precisa ser levantada. Né? Então, é muito comum, quem sabe prescrição, gente, tem muito processo prescrito, você já dá uma olhada, vê se tem prescrição, se tem, pronto, já mata, né? Eu costumo até brincar, falo, gente, tem processo que podia ter uma prescrição para essa coisa morrer, né? Você não tem que entrar e ter que julgar. Então, né, não, tem processo quando você olha, aquele tanto de volumes, você fala assim, gente, eu vou achar uma prescrição nesse processo, eu vou caçar a prescrição. Né? E se caçar, tem chance de achar, porque Deus do livro, tem processo que a gente fala, não quer esse jeito nenhum. Você acha a pressão, aquele alívio, né? Respirou, pô, a prescrição fundamenta, nossa, é alívio. Prescrição é alívio para defesa, né? É alívio para julgador, não. Ele pode ser que não é, mas é sim, é alívio, nossa. Mas tem muita questão polêmica hoje em dia. Né? É o que eu disse, posicionamento você tem para todos, mas tem posicionamento, quando o Supremo já adota, você tem uma certa dificuldade, né? O Supremo adotou, você vai ser voto vencido, né? Se o TJ adotou, você vai ser voto vencido. Tá? Quer dizer, se levar adiante, né? Assim, MP recorrer, não vai adiantar, que vai ter sempre aquele voto vencido. É igual esse posicionamento agora do acórdão confirmatório, né? Você tinha posicionamento no TRF bem contrário, não vai ter mais, duvido que tenha. Né? Mas a tendência hoje da jurisprudência é cada vez mais reduzir prazo prescricional. Assim, e a gente vê esse quadro, prescrição é algo que não se trabalha num contexto assim de cada vez se dá mais oportunidade. Né? Então, não se trabalha dentro disso. Obrigado, professor. Pode perguntar. Não, obrigado pela resposta. Nada, tá às ordens. Gente, eu acho que é isso, senão, né, a gente já são 8h30. Eu não sei se é isso que vocês querem mesmo, né? Eu vou conversar com a Álgia, né? É Álgia? Ela tá aqui, não? Ah, você tá aí? Você que é a Galáxia. Prazer. Aí conversa com o pessoal, veja como é que eles querem que isso seja abordado, que temas eles querem, se era isso mesmo, se eles queriam algo mais profundo. Se quiser, a gente entra em teorias da prescrição, tem uma porrada de teoria. Olha, tem um caso aqui que eu quero conhecer a prescrição, eu vou trabalhar com teoria X, teoria Y, teoria da percepção, teoria social, né? Para a gente poder ver como é que a gente pode estar trabalhando nos próximos encontros. Tá bom? Gente, foi um prazer, né? E uma boa noite para vocês, tá bom? Boa noite. Beijos, tchau.